Manfredo de Souza Neto é um pintor mineiro que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Na sua série inédita Badulaques, o artista promove o exercício daquilo que é pontual na sua produção artística, a reflexão crítico-empírica do amplo repertório da disciplina pintura. O modus operandi de Manfredo é de natureza investigativo-construtiva, quando cada etapa da criação é meio de reflexão sobre a obra pintura. Assim, sua pintura não é mero embate sobre uma superfície suporte, senão, ao contrário, o artista opera afirmativamente a partir da ideia de um corpo pictórico. O modo pelo qual o artista reflete sobre a pintura remete às questões e aos rumos que a mesma tomou a partir dos anos 60, quando adotou determinados procedimentos que contrariavam a sua configuração histórica. Em seu texto Objeto Específico, de 1965, o artista norte-americano Donald Judd constata que a maioria das melhores obras realizadas naqueles últimos anos não era nem pintura nem escultura, tamanho o seu hibridismo. O artista esclarece que tal produção não caracteriza a existência de um movimento, de uma escola ou de um estilo, afirmando que o desinteresse por uma abordagem tradicional da pintura e escultura foi uma decorrência do desejo de não repetir as mesmas experiências. Judd critica o modelo de pintura que se constitui com a afirmação de seus meios bidimensionais, visto que o plano é acentuado e quase isolado, situado sobre um outro plano que lhe é paralelo, a parede. Para o artista, a borda do retângulo da tela tradicional determina uma fronteira, os limites do quadro, transformando-o numa entidade. Se Clement Greenberg, em seu artigo Pintura Modernista, de 1960, fazia defesa de uma arte pura, em que a pintura deveria valer-se dos seus próprios meios, recusando o ilusionismo da tradição, endossar a planaridade do suporte para finalmente diferenciar-se da escultura, observamos, ainda nesta década, a recusa de tal purismo e, inclusive, a ausência dos limites definidores do ser pintura e do ser escultura. Se o discurso de Donald Judd é da ordem da constatação, o de Ferreira Goulart
em sua teoria do não objeto, de 1960, e que o antecede, constitui-se pelo comprometimento na defesa e esclarecimento das bases da arte naquele momento, ainda que fundado num discurso construtivista, em que, de acordo com o autor, toda obra de arte tende a ser um não objeto, e que esse nome só se aplica com precisão àquelas obras que se realizam fora dos limites convencionais da arte, que trazem essa necessidade de deslimite como a intenção fundamental de seu aparecimento. Conclui. Para Hélio Ticica, essa necessidade de nossa época de transformação e absorção do suporte não nasce só de comparações analíticas, nem da dialética da evolução pictórica, mas de uma aspiração interior irresistível. Isso, antes de mais nada, conclui o artista. Assim, Badulakis constitui-se como uma espécie de exercício crítico tautológico das questões poéticas enfrentadas por Manfredo em suas pinturas, de um modo geral. Tal qual a operação promovida por Oiticica, com seus metas-esquemas, ainda no âmbito do espaço bidimensional, Manfredo promove tal exercício crítico agora no espaço real. É notória a sua preocupação em abordar a forma como a pintura existe no mundo, a partir da sua compleição física, a partir da sua corporeidade, da sua materialidade e principalmente dos seus limites, formato, o artista constrói novas possibilidades de existência. As questões geométricas que o artista aborda na sua produção pictórica apontam para sua notória filiação com as experiências construtivas no Brasil, especialmente o neoconcretismo. Contudo, Manfredo insere novas problemáticas, como, por exemplo, a presença de picturalizações nos seus planos geométricos, contradizendo assim o seu purismo histórico. Em seus badulaques, o conceito de suporte inexiste. O artista utiliza resíduos recorrentes da sua dinâmica de ateliê. O artista pensa a pintura a partir da sua própria dinâmica interna, em que tudo aquilo que faz parte da sua tectônica, inclusive o que supostamente seria descartável, é potencialmente estrutura construtiva. Assim, madeira, tinta ou tecido, não importa as suas dimensões, manifestam-se como possibilidades pictóricas, variando seu discurso. Em alguns casos, o chassi, estrutura-suporte emblemático da tradição pictórica, é transfigurado e convertido em estrutura geométrico-pictórica, protagonizando a obra. Artistas como o italiano Giulio Paolini ou o alemão Imi Nobel utilizaram o chassi como elemento formal da pintura, numa manifesta inversão dos seus valores, ao converter
a sua função de apoio estrutural, a outra, crítico-conceitual. As estruturas dos badulaques são extremamente lógicas. Seus resultados estão em consonância com as possibilidades ofertadas pelos fragmentos. Não se trata de formas modulares condicionadas a uma estrutura única, senão de resíduos variados com formas múltiplas e que, portanto, conferem resultados, de certa forma, irregulares. Quando seu chassis ganha o formato triangular, ora com uma tela esticada, ora com seu vazio interno, a parede participa da obra, quando o suposto vazio é tomado pelo plano parede branca. De acordo com Brian O'Doherty, a partir dos anos de 1960, a parede passou a artificar a pintura. Noutros prevalece a madeira in natura e a tinta. Noutros ainda, planos de madeira, utilizados como cunhas, convertem-se em superfícies pictóricas. Finalmente, noutros, todos os fragmentos possuem a mesma cor, transformando-se numa forma única que, contudo, não oculta sua estrutura fragmentada. De um modo geral, os planos pintados em seus badulaques possuem uma espécie de margem, que neste contexto constituem-se como afirmação do plano geométrico. Os badulaques de Manfredo constituem-se como figuras picturais, em que a parede acaba por assumir a sua estrutura de suporte. A utilização da parede ou do chão como suportes determinam a predisposição da pintura na ocupação integral do espaço, ou melhor, na sua recusa em estar encerrada num suporte tela. Tal qual as pinturas do artista norte-americano Richard Tuttle, quando incorporou a arquitetura em seus trabalhos, em que a tela sem chassi, em formato irregular, amassada, tingida e presa diretamente sobre a parede ou sobre o chão, badulaques constitui-se como matéria pictórica. Ao contrário das críticas de Judd, que via a pintura como um plano isolado, autônomo sobre outro plano, a parede, Tuttle elimina a ênfase da pintura como objeto físico ao excluir o chassi com a sua espessura, transformando-a simplesmente em matéria pictórica. Nos badulaques de Manfredo, uma questão crítica se impõe ao utilizar a forma chassi da tradição como matéria pictórica. Passadas algumas décadas, a discussão crítica sobre o lugar e as formas de existência da pintura ainda são pertinentes. Neste sentido, o suporte arquitetônico não se constitui como um modelo ideal, cubo branco. Ao contrário, traz em si a memória da sua estrutura original e suas transformações através dos tempos. O que chamamos aqui de suporte, deve-se esclarecer, não é simplesmente uma estrutura que recebe a matéria pictórica, senão
aquele que participa da constituição estrutural da obra. Deste modo, a coincidência entre obra e lugar, matéria e suporte, é determinada pelo sentido de totalidade e indeterminação dos seus meios. Sob esse aspecto, é relevante abordar o conceito de subjétio, ou seja, quando a estrutura da pintura se responsabiliza pelo diálogo entre a sua existência de suporte, o debaixo, sub, a sua existência material, o que é lançado sobre o suporte, jectus, e a sua existência significante, sua indiscernibilidade, subjétio. Assim, os limites entre a arte e a arquitetura tornam-se difusos à medida que, tanto uma quanto outra, inspiram-se na experiência física do sujeito determinada pela natureza do lugar. Falar sobre a pintura e as suas possibilidades exige a compreensão exata do que ela é. Toda pintura se constrói a partir de uma hipótese pictural. Esta, por sua vez, constitui-se pelo que podemos nominar de estrutura da pintura. Trata-se, portanto, de uma estranha tectônica cuja fundação compõe-se pela conciliação dos elementos formais, poéticos e teóricos conceituais, todos sintetizados pela fatura. A estrutura da pintura, aquela que, segundo George Didi Huberman, é responsável pelo sucesso de uma hipótese pictural, seja ela figurativa ou abstrata, constitui-se a uma só vez como tectônica e poética. Sua materialidade e temporalidade conciliam-se na sua espessura. Tomando como premissa a conceituação daquilo que se conhece como pintura e, consequentemente, a compreensão da sua estrutura interna, Huberman conclui que a pintura pensa. De acordo com o autor, a noção de quadro vivente opõe-se aos equívocos históricos de uma prática pictórica que, através de artifícios como o virtuosismo e o ilusionismo, ocultava a natureza do suporte tela. A série Badulaques de Manfredo representa a possibilidade de desenvolvimento crítico da pintura geométrica hoje. Considerar que a pintura geométrica, de um modo geral, se esgotou, significa permanecer atrelado à sua origem moderna, fundamentada pelas teorias científico-filosóficas. Se a pintura geométrica surgiu no início do século XX como uma estrutura purista de uma realidade idealizada, fundada na ciência, hoje as referências híbridas e plurais do mundo apontam outras direções. Importante também destacar o fato da pintura de Manfredo de Souza Neto referir-se à geometria e não à abstração. A materialidade das suas pinturas faz aproximar mais da sua realidade física do que imaterial. Um dos significados para Badulaque refere-se a coisa pequena sem valor.
Seus resíduos de ateliê, repletos de memória da sua origem, materializam o processo da pintura exercida pelo artista. Seus restos constituem-se como uma espécie de trilha que leva à origem do seu pensamento sobre o que é uma pintura.